Pará continua sendo campeão em manter trabalhadores em situação semelhante à escravidão. Eles não são colocados no tronco, não, mas apanham mesmo quando questionam sobre os seus direitos com os patrões. É o que a gente vai ver agora. Vamos conferir a reportagem com as marcas de um crime comum no Brasil, principalmente nos estados da região norte. Este trabalhador foi agredido quando tentou exigir direitos trabalhistas na fazenda que trabalhava. O Código Penal, no artigo 149, ele tipifica a atividade análoga de escravo, que é submeter a pessoa a condições de trabalho degradante, não levando em consideração as condições de saúde, enfim, tudo que diminui a pessoa à condição de coisa. O Pará é campeão de trabalho escravo. Dos mais de 5.600 trabalhadores encontrados em regime de escravidão em todo o país no ano passado, quase 50% estavam em terras paraenses. Uma realidade que incomoda e desafia as autoridades. Trabalhadores que em pleno século XXI ainda vivem em situações parecidas às condições de trabalho da época colonial. A pessoa era submetida a locais onde privava a liberdade, mas por outro lado nós temos no trabalho escravo contemporâneo a pressão da pessoa ou a guarda da pessoa, entendeu, com ameaças que a pessoa não pode sair da fazenda. No período colonial servia pés e orelha de porco. No trabalho escravo contemporâneo serve vísceras, úbere de vaca para as pessoas comerem. Então a diferença é pouca. Condições degradantes e trabalho forçado. A Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo tem em mãos um raio-x do que acontece nas fazendas, carvoarias e áreas de desmatamento do Pará. Aqui os trabalhadores dormem no curral do gado e no mesmo espaço onde são guardados produtos químicos. A água para beber vem da chuva e as doenças são inevitáveis. Este trabalhador adoece no meio da mata e não tem nenhum socorro médico. Se recupera contando com a própria sorte. As crianças também se misturam aos explorados e crescem seguindo os mesmos passos dos pais. O trabalho da fiscalização é difícil. As grandes distâncias no Pará ajudam a esconder os crimes. Mediante denúncias, os fiscais já conseguem resgatar trabalhadores, mas a punição para os criminosos ainda é branda. Dá no máximo 8 anos de reclusão e até hoje ninguém foi preso por manter pessoas sob regime de escravidão. Perante a justiça, alguns fazendeiros se defendem, alegam que as formas de trabalho características da escravidão fazem parte da cultura local. Eles querem, por exemplo, numa cultura marajoara ou do sul do Pará ou cultura de qualquer outro lugar, definir ou tentar explicar que as pessoas sobrevivem naquela condição subhumana. E isso garantiria a prática que o fazendeiro estaria fazendo. E isso o Ministério Público do Trabalho não aceita. Como é que essas coisas perduram nos dias de hoje, né? E essa escravidão no século XXI, ela consegue ser pior que a escravidão dos tempos do Brasil colonial, porque embora houvesse, naquela época, movimentos abolicionistas, a escravidão era uma prática legal. Agora não. São 120 anos de Lei Áurea. No Balanço Interativo, a pergunta é sobre a punição ideal para os senhores de escravos no século XXI. Vamos ouvir o que é que o povo responde. Vamos lá, colocando o povo para falar no Balanço. Hoje são 120 anos da abolição da escravatura. Qual a punição ideal para quem ainda utiliza o trabalho escravo no Brasil? Olha, rapaz, eu acho que isso aí é um assunto que depende das autoridades, né? Para que elas possam agir com rigor e sempre o culpado, né, seja ele necessário pagar por tudo que ele fez, né? Deveria ser de ir preso as pessoas que fazem ainda a coisa da escravatura, né? De abordagem deles, de manter umas pessoas presas ali. Eles deveriam ser presos e pagar uma indenização para essas pessoas. O pessoal podia ter uma punição rigorosa. A gente só sabe desses empresários aí fazer o ser humano animal, tem que ser reprimido com a cadeia. Era uma prisão, né? Porque já foi abolido isso há muitos anos, né? Aí tem que ser prisão mesmo.